Glória a Deus, aleluia. Saúde da igreja com a graça e a paz de Cristo, amém? Glória a Deus, se assenta, pode ficar à vontade, daqui a pouquinho a gente vai ler a palavra do Senhor. Mas enquanto eu me ajeito aqui, cumprimento a igreja e agradeço o pastor, você vai também se ajeitando, pegando a sua Bíblia, para a gente fazer menção da palavra de Deus, amém? É sempre um prazer poder compartilhar da palavra de Deus, aprender com a igreja e também contribuir sempre que possível, sempre que necessário, sempre que a igreja tem aí uma necessidade. Inclusive isso é uma coisa que nós devemos aprender, né? Quando a gente está numa obra, numa missão, nós ajudamos com o que nós temos de melhor, com aquilo que nós sabemos fazer. Mas existem vezes que nós ajudamos com o que precisa ser feito. Porque às vezes você precisa tá ali para fazer. Ah, mas eu não faço bem. Mas você pode fazer? Faz também. E eu digo isso porque hoje foi curioso que eu até o pastor entrou em contato com a Déia. Vocês viram que a Déia cantou? Ela estava até ruim da voz, ela amanheceu com a voz bem ruim. E aí a Déia falou para mim: amor, meu pai ligou aqui para trazer a palavra, mas vou falar que você pode ir, tá? Não, mas ele não me convidou. Ele convidou você, fala que você não pode. Se ele falar, estender o convite para mim, eu vou. Aí a gente conversou e ela falou, né? Não, Rodrigo, mesmo assim ela falou. E aí o pastor, não, fala para ele que tem a oportunidade. Então muitas vezes a obra se apresenta dessa forma. Tem um trabalho a ser feito, né? E eu tenho até que pedir perdão, porque, enfim, ela foi talvez mais sábia do que eu, porque provavelmente pensou, né? Não, tem a necessidade, eu não posso, mas você pode, vai. E eu meio que tirei o corpo fora e falei, não, porque assim, fiquei sem jeito, né? Mas ela estava certa, e assim, sempre quando se apresentar algo para ser feito, a gente tem que fazer da melhor forma, mesmo que não seja aquilo que você faz de melhor, tá? E às vezes é entendido errado na igreja, né, pastor? Porque, e é verdade, quando a pessoa fala, olha, quando você for, você tem que apresentar o melhor, porque é para Deus, é verdade. Mas não quer dizer que quando não for o melhor e tem a necessidade, você não vai fazer, porque precisa ser feito. Existem duas maneiras de se levantar obreiros na casa de Deus: por dom, ou unção, ou como quiser chamar, e por necessidade. Imagina um missionário que chegou lá no Acre, sei lá numa fronteira onde pouca gente tem, chegou sozinho com a esposa e ainda não tem uma igreja formada. Imagina o tanto de coisa que tem para fazer. Será que ele faz tudo bem? Que ele prega bem, que ele canta bem, que ele toca bem? Às vezes nem tocar sabe, mas vai aprender alguns acordes, porque tem a necessidade. Quando Deus levantar alguém ali que faz melhor, ele vai distribuindo e a coisa vai andando. Mas quando tem a necessidade, a gente tem que se apresentar, né? Então por isso eu agradeço a oportunidade, independente da forma que se apresentou. Eu sou grato por fazer parte do povo de Deus e por poder contribuir. Confesso que falho muitas vezes, peco muitas vezes nisso que eu estou falando para vocês, serve para mim muitas vezes. Quantas vezes eu errei nisso, né? O pastor sabe bem disso, né? Que muitas vezes eu dei trabalho, né, pastor? Mas nós estamos aqui para aprender, né, também. Inclusive, a palavra de hoje tem muito a ver com isso. Duvido que tenha alguém aqui dentro que nunca errou no que a gente vai falar hoje. Nunca tropeçou nisso. E é uma palavra conhecida, mas que eu peço a Deus, a gente vai orar daqui a pouco, para que Deus nos dê uma compreensão maior, nos ensine um pouco mais sobre essa palavra tão conhecida, amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, e nós vamos então começar por ali. Hoje eu vou fazer uma pregação sobre um tema, né? Uma pregação temática, como é dita. E acho que até faz algum tempo que eu não faço alguma pregação desse jeito, mas os irmãos que já acompanharam alguma pregação dessa forma vão lembrar que normalmente quando eu faço uma pregação temática, nada mais é do que você falar sobre um tema e explorar a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre aquele tema, para poder trazer um esclarecimento melhor acerca daquele tema. Não é o tipo de pregação preferida pelo pessoal. Hoje está muito assim em voga a pregação expositiva.
e que realmente ela é muito interessante. Você pega ali uma passagem bíblica e você vai esmiuçar aquela passagem no seu contexto histórico, no seu contexto, para quem foi escrito, como foi escrito. Acho que a última vez que eu preguei aqui na igreja também foi no culto das irmãs, acho que foi sobre o livro de 2 João, se não me engano. Foi uma pregação expositiva, a gente falou sobre o livro de João, falei quem escreveu, por que escreveu, e hoje vai ser uma pregação temática, e o tema dela é: os olhos são lâmpadas. Repete comigo: os olhos são lâmpadas. Os olhos são lâmpadas. Então muitos irmãos já vieram à mente qual que é a passagem, tá? E a gente vai então começar então com o livro de Mateus, capítulo 5. Vamos ler o verso 29. Vamos pegar esse que é o mais impactante, depois a gente vai esmiuçar outras passagens da Bíblia durante esse tema, acerca desse tema, amém? Você que pudesse colocar de pé, vamos ler esse versículo e vamos fazer uma oração. Bom, como eu disse antes, né, essa pregação, eu acredito que não há ninguém aqui que nunca errou nessa questão, mas glória a Deus por isso, porque como diz um hino, né, como diz a palavra, o hino é baseado na palavra, que Deus cresça e eu diminua. Quanto mais nós temos noção da nossa miséria, da nossa fraqueza, mais nós somos gratos a Jesus por ter se entregue por nós que somos tão pecadores, tão miseráveis. Então, nem sempre, o mundo aí prega muito de autoestima. Você tem que se gostar, você tem que se amar. Isso é bom até a página 2, tá? Porque se você acha que você é perfeito, que você é legalzão, que está tudo bem, porque eu tenho que me amar e tal, você começa a não olhar mais para Jesus, porque aí você não precisa de Jesus. Então, a autoestima ela é bem-vinda na questão de saúde, mas vamos analisar isso biblicamente. O cristão ele tem que ter consciência da sua fraqueza, ele tem que ter consciência do seu pecado, porque só tendo consciência do seu pecado que ele vai ter consciência do tamanho do seu Salvador. Amém? E diz assim, Mateus 5, versículo 29. Inclusive hoje o Lion vai ficar atento ali, porque talvez não precise abrir em todas as passagens, mas a gente vai passear por algumas partes da Bíblia aqui, amém? Mas para ilustrar aqui começar a nossa conversa, vamos ler apenas no capítulo 5 de Mateus, verso 29, a gente faz uma oração e depois a gente começa a contextualizar aqui a palavra que Deus nos orienta hoje. Diz assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos como igreja, como parte da tua igreja, como parte da igreja invisível de Jesus Cristo, do Senhor. Pai, permita-nos aprender um pouco mais a tua palavra, permita-nos, Senhor Deus, entender, dar-nos discernimento, porque é apenas com o teu Espírito Santo nos orientando que nós temos, Senhor Deus, entendimento da tua palavra. Jesus Cristo explicou falava por parábolas, para que só aqueles escolhidos entendessem, para que muitos que tivessem ouvidos não ouvissem, não entendessem. Mas nós queremos, Senhor Deus, nós entendemos que fomos escolhidos por Ti. Por isso nós clamamos, Senhor Deus, reconhecendo o sacrifício de Jesus, reconhecendo a nossa pequenez, para que o Senhor abra o nosso entendimento e fale conosco esta noite, Senhor Deus. Cada vez nós temos maior noção do nosso pecado e maior noção também do tamanho da salvação que o Senhor nos proporcionou através do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso, Senhor Deus, entregamos ao Senhor esse momento, louvando e agradecendo o Teu santo e bendito nome, para que seja feita a Tua obra, a Tua vontade, Senhor Deus, através da Tua palavra neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, irmãos, irmãs. Muito bem. Eu confesso que, por ser uma pregação que a gente vai falar sobre um tema, eu peguei o versículo mais chocante, não à toa, só para servir como um ponto de partida aqui, tá? Mas
é um versículo bastante conhecido e me intrigou durante muito tempo, e assim, acho que intriga muita gente, e a gente vê por aí muita coisa absurda sendo feita em cima dessa palavra, né? O que será exatamente que Jesus quis dizer com essas palavras? Então vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus. A gente vai voltar aqui no contexto de Mateus 5, daqui a pouquinho. Mas, se você avançar algumas páginas na sua Bíblia, no capítulo 6 e no versículo 21 e 22, vamos começar por ali, daqui a pouquinho a gente volta no capítulo 5, que eu acredito que a gente vai ter um maior entendimento se a gente for nessa ordem. Mateus 6, versículos 22 e 23, eu anotei errado aqui, 22 e 23, isso mesmo. Diz assim, olha: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Bom, é bem parecido com a questão que a gente vai ver no contexto do outro versículo. Jesus compara os olhos como, algumas versões trazem candeia ou lâmpada, né? E dizem que se os olhos forem bons, todo o corpo tem luz, e se os olhos forem maus, será uma tremenda treva o corpo. Vamos entender um pouquinho melhor essa comparação para a gente ir avançando para as outras questões dentro do que Deus fala sobre os olhos. Porque a partir dos olhos, mas se você pensar no corpo humano, a gente tem vários órgãos de entrada e de saída, né? Por exemplo, estou falando com vocês agora, então, teoricamente, a boca serve para que saia palavras, né? E é um dos órgãos que tem função dupla, porque por ela você se alimenta, então também pode ser tido como de entrada. Os ouvidos seriam órgãos de entrada também, onde você consegue ouvir os sons, ouvir as palavras, ou o que está acontecendo ao seu redor. Você vai ver vários órgãos dentro do seu corpo que têm funções de entrada, de saída. Mas por que é dada atenção especial aos olhos? A gente já viu que pelo menos em 2 passagens aqui, Jesus está falando sobre os olhos. Que os olhos são como lâmpadas, ou candeia, e se os olhos têm luz, dá para ver que é algo muito importante. Vamos tentar entender um pouco essa comparação que Jesus faz. Primeira coisa, para que serve uma lâmpada? Trazer claridade para o ambiente. Então, se nós apagássemos a luz aqui agora, a gente não ia enxergar muito bem, no mínimo ia enxergar só vultos e penumbras. Um dia, eu e minha esposa tivemos a oportunidade, talvez alguns irmãos já tenham tido oportunidade de ir em alguma gruta ou caverna, onde não entra a luz solar, e a gente entrou nessa gruta. Em Bonito tem muitos passeios desses. Você entra na gruta e tem um caminho com lâmpadas assim para guiar. E aí, num determinado momento, quando já está lá no interior da gruta, o guia fala: olha, agora eu vou apagar a luz para vocês verem como que é aqui. Quando apaga a luz, rapaz, porque lá está muito no interior, não chega luz nenhuma, e o olho humano não consegue ver se não tiver nenhuma luz, e é uma treva absurda, é muito escuro. Não é igual você estar no seu quarto e conseguir ver alguma coisa e o olho vai acostumando. O olho não acostuma, você não consegue ver nada. Então, uma lâmpada é importante nesse ambiente, e nessa passagem que nós lemos, Jesus vai falar que o olho é como uma lâmpada, mas veja bem, quando a gente fala do olho, a gente normalmente imagina no que o olho está focando, que ele está olhando para fora. Mas Jesus fala, ele traz luz para onde? Para o corpo, para dentro, para o interior.
Então é como se os nossos olhos fossem lanternas ou lâmpadas, que eles não estão focando para fora como um farol de um carro, eles estão focando para dentro. Então, se o olho tem luz, seguindo na passagem, ele ilumina o seu interior, o seu corpo. E se o olho não tiver luz, ele vai ser como essa fruta que eu falei, o seu interior vai ser negro, trevas. Imagina um ambiente, uma sala, tipo, pode ser aqui o templo, né? A gente tem as lâmpadas. E aqui dentro seria a comparação com o nosso corpo. Da onde vem? Como que essa luz ilumina, que essa lâmpada ilumina? Vem do nada a luz? Não, ela está alimentada por cabos que vai ser ligada à rede elétrica, certo? Então, da rede elétrica, a eletricidade é transformada em energia luminosa para iluminar. Então, veja bem, para que esse templo esteja iluminado agora, ele tem que estar ligado na fonte correta, em energia elétrica. Pode ser algum outro tipo de energia que gere corrente elétrica, mas alguma energia que ele consiga converter em energia luminosa. Agora, vamos supor que eu pegue esse fio que está ligado nessa lâmpada e ligue, por exemplo, a outra saída dela lá, antes de chegar na eletricidade, alguma coisa assim, eu ligo ela na água, por exemplo. Ou eu ligo numa voltagem muito maior do que a lâmpada suporta. O que vai acontecer com essa lâmpada? Ela vai queimar. E dependendo do que acontecer, dependendo de onde eu ligar, se não for adequado, ela pode até pegar fogo. Ela pode sair fumaça. Vamos ficar com esse exemplo. Imagine que essa lâmpada foi ligada numa fonte inadequada, e aí ela, além de queimar, ela começou a fazer fumaça. E aqui está fechado o ambiente. O que vai acontecer aqui dentro? As luzes apagam e essa fumaça começa a tomar conta do ambiente, uma fumaça negra, escura. Veja bem, se a nossa lâmpada, que é o nosso olho, ele não ilumina para fora, ele ilumina para dentro, o seu corpo. O que alimenta essa lâmpada? O que alimenta os seus olhos? É o que está fora. É onde você foca a sua atenção, é onde você foca a sua visão. Então presta atenção. Se você, quando a gente vai chegar aqui em outras passagens, e Jesus vai nos ensinar que é muito importante no que você coloca a sua visão, a sua atenção, os seus olhos. Onde eu preciso colocar os meus olhos, colocar a minha atenção para que traga luz? Se a lâmpada foi projetada para ser ligada na eletricidade, para iluminar o ambiente, para que Deus nos projetou os nossos olhos? Para que ele seja alimentado com o quê? Para que traga luz para dentro da gente? É uma pergunta que talvez seja interessante de ser feita. No que nós estamos colocando a nossa atenção, a nossa visão? Porque dependendo de onde você está colocando os seus olhos, o seu interior é trevas. E dependendo de onde você está colocando a sua visão, a sua atenção, focando, o seu interior é luz. E presta atenção, que não é um simples olhar desatento. Imagina que você entra numa floresta, os irmãos que foram já orar em monte, coisa assim, sempre levam uma lanterna para auxiliar, né? Quando você liga a lanterna, e você ainda não deu um foco para ela vai passar em tudo quanto é lugar. Ela vai iluminar uma árvore ali e tal. Mas aquilo não é importante. O importante é onde ela vai parar. Então, se você está caminhando, você quer colocar no caminho para que você não tropece, ou para ver onde você está andando. Mas assim, se de repente você escuta uma barulho assim na sua cabeça, o que você faz? Você vai levantar a lanterna ali para ver se tem algum perigo, alguma ameaça. O que importa é onde está o foco. É no caminho, é na ameaça, é no irmão que de repente precisa de uma ajuda. Onde foi a trajetória do feixe de luz, não é importante. Só foi de passagem. Assim é com a nossa visão. Muitas vezes nós vemos coisas que nós não queremos ver.
E é até bom tomar cuidado com isso, porque tem coisa que você não consegue desver, como diz por aí. Às vezes você vai colocar seus olhos em coisas terríveis, que não foi a sua intenção, mas você não vai conseguir tirar aquilo da sua mente. Por isso, cuidado com os filmes que você vê, cuidado com os grupos de WhatsApp que você está e com as mensagens que eles mandam, porque dependendo da imagem que você abrir ali, do vídeo que você abrir ali, aquilo vai te perseguir para sempre. É tipo um gado marcado, né? Vai marcar sua mente com ferro e fogo e não vai sair mais. Então, no que estamos focando a nossa atenção? Onde estamos alimentando? Onde está sendo a fonte da nossa lâmpada? Aqui a gente já podia, né? Enfim, vamos para casa e vamos pensar sobre isso, né? Tem muita coisa para a gente pensar aqui. Porque, como uma lanterna focando o caminho, ou passando assim, só de raspão, de passagem nos lugares, como você lida com a Bíblia? A Bíblia só está de passagem na sua semana? Ou você foca nela e dá atenção? Você passa mais tempo vendo a Netflix ou a Bíblia? E aqui não estou dando lição de moral a ninguém, não estou dizendo que você tenha que ler mais a Bíblia do que assistir TV. Só estou te atentando que você talvez precise dar mais atenção para as coisas que são mais importantes. Uma coisa não elimina a outra. Você pode ver o seu filme com a sua família, mas talvez eu esteja lendo pouco a Bíblia, me alimentando pouco de coisas que são edificantes e que vão me iluminar. O que é que você observa ao longo dessa semana? O que você dá atenção? Voltando no capítulo 5 que nós lemos, porque assim, a palavra é dura, né? Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Ou seja, se você está focando a sua atenção em coisas que estão te trazendo trevas, talvez seja melhor arrancar o seu olho. E aqui, preste atenção, gente, é uma linguagem figurada, tá? Quando eu disse que muita coisa bizarra está sendo feita por aí, é porque tem gente que arranca o olho mesmo e diz que isso é da Bíblia, está seguindo a Bíblia. E a gente vai entender um pouco melhor isso, até para a gente não sair fazendo essas bizarrices por aí. Mas, figuradamente, se você está focando a sua lâmpada em coisas que só traz trevas, é melhor você arrancar antes que seja tarde demais. Porque, parafraseando aqui a palavra de Mateus 5, é melhor você ir para o céu cego do que você ir para o inferno enxergando muito bem. Mas o que Jesus quer dizer? Por que foi tão radical em usar essa expressão? Aqui, duas perguntas vêm na mente. Primeiro, mesmo que você entenda, já tenha entendido que é uma linguagem figurada, mas dá para ver que é uma linguagem figurada mostrando algo radical, uma atitude que tem drástica, que precisa ser feita urgentemente. Por que tamanha ênfase nisso? E por que o olho, como eu disse antes? Será que nesse texto fala só do olho? Vamos ler um pouquinho melhor? Então no versículo 27, primeiro vamos ver sobre o que ele está falando. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então a gente já sabe do que ele está falando. Jesus está falando nesse contexto de adultério. E adultério era algo muito sério. Ainda é hoje, mas para a sociedade judaica, a gente vê trechos bíblicos mesmo de apedrejamento por causa de adultério. Mas Jesus vem e assim, Jesus é bonzinho, ele é o amor puro. É verdade, Jesus é bom, Jesus é amor. Mas ele não é o amor do jeito que o mundo quer que seja. Dizem aí que toda forma de amor é válida. Para validar, às vezes eu vou e falo, não, toda forma de amor é válida para validar o que eu quero fazer, e não o que Deus disse que deve ser, o que é o amor. Ou seja, eu estou pregando o amor por aí, não conforme Jesus
Se Jesus é o amor, eu não estou pegando Jesus, estou falando que o amor é qualquer outra coisa para validar o que eu quero fazer. E isso é sério. E aí Jesus vem e ele torna, a princípio, ele torna aquela lei dos judeus ali, dos fariseus, do povo judaico, que já era pesada, dava apedrejamento para adultério, ele torna ainda mais pesada, porque ele fala, não, se você olhar com intenção ruim, você já adulterou. É muito mais pesado, entende? Jesus colocou mais pressão. Ou seja, para onde você está apontando a sua visão? E por que é tão importante a forma que você vai olhar, aonde você vai focar a sua atenção? E aí vem no versículo que a gente leu, onde Jesus diz que se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E ele vai falar de um outro membro. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então peraí, Jesus fala do olho e fala da mão, mas ele está falando de adultério, lembra? O olho eu entendo que tem a ver com adultério, porque é no contato visual que começa o adultério, não tem como ser de outra forma, é pela atração visual. Você olha, um homem olha uma moça, uma mulher casada na rua, uma mulher olha um homem e às vezes para as mulheres não é nem a questão física, mas ela começa a observar, e de certa forma também está ali na visão, a forma como o homem se porta, e começa a se atrair como ele é gentil, ou como ele faz isso ou aquilo. Às vezes é um homem casado, e pela maneira que ele trata a esposa, a mulher fica atraída pelaquela imagem que ela está vendo, pelo aquilo que ela formou. Olha como tudo começa na visão. Mas na sequência vem a mão. Se a mão te faz trair, corta. Mas o que a mão tem a ver com adultério? E aí, eu quero, talvez você até pense, alguns trechos do que está aqui, foi baseado inclusive num pequeno vídeo, num pequeno discurso do pastor Marcos Botelho, que é um pastor presbiteriano, e ele fala assim, é curioso, né? Porque nesse texto ele está falando de adultério. Então não faria muito mais sentido ele falar assim, olha, se teu olho te faz pecar, arranca-o, e se o teu órgão genital te faz pecar, arranca, por exemplo. Porque está falando de adultério, faz mais sentido. E inclusive ele está direcionando essa palavra para homens, né? Mas não, ele fala da mão. Por quê? Vamos fazer uso de alguns exemplos que a Bíblia traz para ilustrar melhor essa relação que Jesus coloca aqui, porque a gente tem que lembrar que isso foi escrito num contexto judaico, num contexto de ensino judaico. Jesus está ensinando. E por que eles relacionam essa questão do olho, do ver, com a mão? Eu já falei que muitos dos pecados vão começar pelo ver, pelo focar, pela atenção que você dá a determinada coisa. Por isso é tão importante nós estarmos nos dando nossa atenção e olhando para as coisas edificantes. Mas agora a gente vai ver um padrão na Bíblia, e se você parar para pensar, talvez na sua vida, ou em outros casos que você conheça, que é o ver, o desejar e tomar para si. Primeiro você olha, aí você começa a imaginar como seria, você deseja, se eu tivesse aquilo, e você acaba consumando o pecado, tomando aquilo, pegando. Está duvidando? Não conseguiu visualizar isso? Vou te dar alguns exemplos. Gênesis 3, versículo 6. Se você não quiser abrir sua Bíblia, não tem problema, eu vou passar bem rapidinho por algumas passagens agora, para exemplificar esse padrão que eu acabei de falar para você. Ver, desejar, tomar. História conhecida, Jardim do Éden, Adão e Eva, ali felizes no paraíso, criados por Deus. A serpente vem, começa a tentá-los, e o versículo 6 do capítulo 3 diz assim: vendo a mulher como começou aqui? Vendo. Começou o nosso padrão. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Novamente ele reforça a questão do ver, porque era agradável aos olhos, já que ela não tinha experimentado ainda, mas já mostra que ela desejou, porque ela viu a serpente ali
fez a cabeça dela, mostrou que era agradável aos olhos, e a árvore desejável, desejo ao entendimento, para dar entendimento, tomou-lhe o fruto. Deixa eu ver qual é a versão que está no telão ali. Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável, e a árvore desejável, segundo ponto, desejo, para dar entendimento. Terceiro, tomou do seu fruto. Observaram? Viu, desejou, pegou. E depois ainda dá para o marido, né? Dá para Adão. Ah, irmão, mas é só ir no pecado original? Talvez já fosse até o suficiente, né? Porque isso aqui deu origem a tudo. Mas tem outros. Não foi só com Eva. Se você avançar um pouquinho para Gênesis 12, versículo 14 e 15. Abraão acabou de receber o chamado de Deus, havia fome, e ele vai para o Egito, chega no Egito, ele sabe que a mulher dele é bonita, ou seja, agradável aos olhos, os homens iam olhar e desejar, e ele fala, olha, se perguntarem, fala que você é minha irmã, porque senão vão querer me matar para tomar você. Abraão já sabia dessa questão de ver, de desejar, de tomar, né? Sabia que a vida dele estava em risco. Mas não é de Abraão que a gente vai falar. Na verdade ele estava certo. Versículo 14: tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. Segundo ponto, desejaram, né? Contaram vantagem, coisa que muito homem faz, né? Vai lá e conta vantagem, fala da mulher, diz que lá. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Viram Sara, viram a mulher de Abraão, começaram a se gabar, desejaram, Faraó tomou para si. Novamente nós vemos aí a natureza humana seguindo um padrão, dessa vez com Faraó, que se deu mal, né? Porque Deus cobrou dele ali, mesmo que ele não soubesse, né? Gênesis 16, vamos começar no versículo 1. Nesse ponto, Deus já fez uma promessa a Abraão de que ele teria um filho, só que eles vão envelhecendo e, poxa, esse filho não vem, eles começam a se desesperar. Então acontece, Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma sérvia egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, toma pois a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Aqui não fica tão claro, o hebraico traz essa relação mais forte aqui. Mas Sara observou a situação, viu Agar, desejava ter filhos, desejou a situação, e ela, a ponto dela própria, oferecer a serva ao marido. Mais uma vez, eu não vou tomar tanto tempo nas explicações, mas 2 Samuel, versículo 11. Aqui tem uma bastante conhecida, e essa é bem mais fácil de observar, eu prometo. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Viu? Versículo 3. Davi mandou perguntar quem era. Desejou. Disseram: é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o heteu, casada. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela, tomou para si. Viu? Desejou, tomou. Tem várias dessas na Bíblia. Agora, vamos parar e pensar na nossa vida. Quantas dessas tem na nossa vida? Quantas vezes você viu algo, quis e pegou para você? Agora, ficou um pouquinho melhor de entender a relação do olho com a mão? Se teu olho te faz pecar, arranca. E se tua mão te faz pecar, antes de você tomar o que não é seu, arranca.
Inclusive essa passagem que a gente leu em Mateus 5, ela também está em Mateus 18, e é invertida a ordem, primeiro fala da mão, depois fala dos olhos. Eu tenho uma ideia do que pode ser isso. Eu imagino que a gente viu que o contexto de Mateus 5 ali era o adultério, e em Mateus 18 o contexto é ensino, está falando das crianças, ai daquele que conduzia essas crianças por mau caminho, né? Se a sua mão te faz pecar, ele entra, arranca a mão, ou seja, conduzir, ensinar errado. Mas enfim, isso é outra história, mas é só para entender que tem um outro contexto nisso aqui. Mas olha que padrão interessante, né? Ver, desejar, tomar. Um padrão que se repete e que faz a gente... Veja que, pelas palavras de Jesus, quando você olhou com desejo, você já pecou. Mas o pecado vai escalando. Jesus, a impressão que eu tenho é que em Mateus 5, Jesus fala assim: olha, se você viu e desejou, você já pecou. Então arranca o olho para evitar que continue progredindo. Entende? Agora, se você viu, desejou, arranca sua mão antes de você tomar para si. Porque senão você vai entrar numa espiral de pecado que você não vai sair mais. Existem alguns casos que eu vou citar aqui na Bíblia que é interessante, que a pessoa não tem como tomar para si aquilo que ela deseja. Ela olha uma situação, uma coisa, ela deseja, mas ela não tem como tomar para si. E aí dá a impressão que a consequência às vezes pode ser até pior do que se ela pegasse. Quer um exemplo? 1 Samuel 1, versículo 4 e 6. A gente tem a história de Ana e Penina, lembra disso? Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, Ana era estéril. Penina tinha os filhos, e assim você pensa, bom, então Ana olhou os filhos de Penina, desejou e tomou para si? É uma história mais óbvia, né? Ela tinha como tomar os filhos. Só que foi o contrário. Ana realmente viu e sentiu o desejo de ter filhos, mas ela não pecou. E a gente vai deixar um pouquinho para o final a história de Ana, que é uma lição para que a gente aprenda a lidar com esse padrão e quebrar esse padrão na nossa vida. O problema foi Penina. Ela não tinha filhos para invejar, ela tinha o que a outra não tinha. Mas ela viu a forma como Eucana tratava Ana. Invejou, desejou, mas ela não tinha como tomar aquilo. Ela não tinha como forçar que Eucana tratasse ela, porque Eucana amava Ana. E o que ela faz? Começa a atormentar a vida de Ana. Está vendo como pode ser até pior? Quando você não pode pegar aquilo que você deseja. Tem um outro caso, em Atos 8, 18. Está ali Paulo e Barnabé pregando. E aí Simão era um mago que fazia várias coisas ali na cidade. E Simão olha aqueles homens e se converte. Ele fala, esses homens são de Deus. E ele se converte, conhecido como Simão o Mago. E aí ele começa a andar com Paulo, com Barnabé, com os discípulos, e vê, primeiro ponto, olha aqui, até com coisa virtuosa, né? Com coisa que, é Deus na vida de Paulo, na vida de Barnabé, e ele olha os milagres, a autoridade que Paulo exercia, e, segundo ponto, deseja. Só que ele não tem como tomar aquilo para ele. Como que ele vai... Talvez até teria, se ele tivesse dado mais atenção e pedido para explicarem ele do Antigo Testamento, que era a Bíblia deles na época, ele ia ler o exemplo de Elias e Eliseu. Afinal de contas, Eliseu herdou uma unção de Elias, e talvez ele podia, sei lá, me orienta, me faz seu discípulo aí, que eu quero aprender mais contigo. Seria o caminho certo. Mas Simão, contaminado daquela vida que ele tinha antes, o que ele faz? Quanto vocês querem para me ensinar isso? Eu pago para vocês me darem isso. Queria tomar, queria pegar, queria tomar posse, mas ele foi pela pior forma. E aí ele toma um ramo homérico, né, de Paulo. Ele até pede desculpa, não ora por mim, desculpa, não era intenção e tal. Espero que Simão tenha aprendido com aquilo, tenha se convertido de verdade. Mas ele não podia pegar aquilo que Deus tinha dado. E aí a gente está acabando o nosso tempo, então não adianta eu colocar o problema se a gente não coloca uma solução, né? É muito fácil eu vir aqui e falar para vocês, olha, a gente está pecando, a gente vai todo mundo para o inferno e a gente apresenta Jesus. Não, tem que falar de Jesus, que Jesus salva, você tem que se converter, você bota o problema, mas tem que botar a solução ali, né?
Mas antes de passar para a última parte, uma curiosidade que eu, montando a pregação aqui, o esboço, eu parei e pensei, puxa, um padrão que se repete, uma coisa interessante, né? Ver, desejar, tomar para si. Aí eu pensei dos 10 mandamentos. Assim, 10 mandamentos, eles são meio que um emblema. Mas eles não são todos os mandamentos. Sabe que tem vários outros mandamentos ali na fé histórica, mas ele é um emblema, ele é conhecido como decálogo, como é patente ali. Tanto é que o povo de Deus vai aprender em Êxodo 20, eles repetem em Deuteronômio 5 ali, porque é algo que tinha que ser fixado, é importante. E aí me veio na cabeça, quantos dos 10 mandamentos podem seguir esse padrão? Quantos começam pela visão? Quantos mandamentos eu quebro quando eu não dou atenção para o que eu estou focando a minha atenção, a minha visão? Na minha contagem, faça esse exercício. Lista os 10 mandamentos e vejam ali quantos que vocês acham que começam pela visão. Na minha contagem, eu acho que pelo menos 5 deles começam com esse problema. Bom, um deles a gente leu, adultério. Então, um dos 10 mandamentos é não adulterará. Por extensão, não cobiçar também. Porque quem cobiça alguma coisa porque viu, desejou e quer tomar para si. Quando você fala de adorar a Deus e não adorar ídolos, falsos deuses, isso também começa com uma experiência. Os ídolos, na verdade, eles são totalmente visuais. O nosso Deus, não é proibido fazer ídolo dele, fazer estátua, fazer... Por quê? Porque você não precisa ver Deus. Você nem pode ver Deus, você não pode fazer imagem dele. E aí, qual que é o pecado de idolatria? É justamente você construir um ídolo para você ver. Olha que interessante, né? Enfim, pensem lá, depois a gente vê se bateu. Eu penso em alguns aqui, né? Sei lá, o adultério, não cobiçar, furtar, tomar para si. Mas o que a gente pode aprender com a Bíblia? Qual que é o antídoto para essas coisas? O que a gente aprende com a Bíblia? Então eu vou colocar aqui algumas sugestões e alguns versículos que me parecem apropriados para que a gente... Jesus falou que é melhor arrancar, mas ele não fala que a solução é arrancar. Ele não fala, olha, para você não fazer isso não tem jeito, é só arrancar. Parece a pessoa que está com um membro problemático e precisa amputar, né? Tipo, ó, não tem mais jeito, agora é só amputando. E de verdade, se você for se entregando ao pecado, vai ter uma hora que é só amputando. Vai ter uma hora que tem que ser extremamente radical. Mas será que não existe um jeito de eu me cuidar? Sei lá, na nossa saúde, né, pastor? Para você não ter, de repente, um problema. Sei lá, tem várias coisas que levam ao amputamento, né? Diabetes, problema de circulação. E o que você faz para evitar isso? Pode chegar num ponto onde você tem que amputar, não tem jeito. Mas se você viver fazendo exercícios físicos, tendo uma boa alimentação, você não vai precisar chegar nesse ponto. O que a gente faz na nossa vida para que a gente não tenha que amputar um membro? Forte. Primeira coisa, prática cristã. Você precisa praticar a sua fé. Sua fé não é só de boca. Sua fé precisa ser de prática. A melhor forma de você lembrar da palavra que foi pregada aqui, você pode lembrar dela estudando. Você escreve, tudo que você lembrar, você chega em casa, escreve e fica a semana toda para você decorar. Mas será que isso vai ter efeito prático na sua vida? Você decorar algo por decorar, para saber de cor? Você precisa colocar em prática. Quando você coloca em prática, você não vai só lembrar, mas você vai ter os benefícios daquilo que você aprendeu. Do que adianta? Sei lá, eu gosto de estudar idiomas, né? Do que me adianta falar idioma, sei lá, eu falar italiano se eu nunca for para a Itália? O Tadeu fala francês aqui, mas ele tem dificuldade de praticar, porque ele não encontra pessoa que fala francês, né, Tadeu? Depois eu vou falar para ele saltar a igreja de francês aqui.
Mas olha que interessante o que diz em 1 João 1,7, diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha só, então opa, achamos uma forma de escapar, porque se Ele purifica você de todo pecado, se você fizer o que Ele está falando, que é andar na luz, como Jesus na luz está, e olha que não por acaso, olha que até me arrepia isso, que eu não tinha percebido. João fala de luz, é a luz que a gente está procurando para iluminar nosso interior, não é que a gente começou a falar? Então o que você precisa fazer? Andar na luz, como Jesus andou. Agora voltando para a questão de idioma, o pastor Marcos Botelho que falou essa também, achei bastante interessante. Como o Tadeu, ou como alguém mais fala idioma, que eu não tinha lembrado do Tadeu quando eu vi isso, mas eu lembrei da irmã Sotera, que talvez fale Guarani, ou castelhano, espanhol. Mas se alguém estuda idioma, vai saber do que eu estou falando. Às vezes você estuda aquele idioma, você começa a escutar vídeos para praticar, mas você não tem ninguém para falar. E aí você começa a entender isso. Puxa, estou entendendo tudo, que maravilha. Aí você encontra alguém para você falar. E foi a experiência desse pastor. Ele falou assim, ele morou nos Estados Unidos, ele teve a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, morou, teve que aprender para se virar lá. Aí faz muito tempo que ele voltou. E aí ele escuta as coisas, entende muito bem. Aí recebeu uns estrangeiros para tratar de negócio da igreja lá e tal. E aí ele escutou, entendeu o que os caras falaram e já sabia o que ele ia falar, já estava na cabeça dele. E aí quando ele foi falar em inglês, não entenderam nada. O que isso quer dizer na sua vida espiritual? Não adianta você ser um teórico da fé. Se você não praticar, quando você precisar, você sabe que oração é importante, mas você não ora. Aí quando você estiver no aperto e eu dobrar seus joelhos para orar, você vai falar o que para Deus? Fala, cara, mas faz tanto tempo, eu nem te conheço direito mais. Como você está? Tem uma prática de oração para que quando você precise orar de verdade, você conheça o seu Deus. Ande na luz, como Jesus na luz está, para Ele te purificar do pecado. Então a primeira dica aqui é prática. Não adianta nada você ser um mestre da teologia, entendeu? Se você não tem prática. 2, meu tempo está acabando? Tá. 2, esforço. Existem algumas, Mateus 11:12, né? Existem algumas ideias diferentes na tradução desse versículo, que diz: desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Eu concordo que a melhor tradução aqui desde os tempos de João Batista, o reino é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam tomam posse dele. Você precisa se esforçar. As coisas não vão ser fáceis sempre. O pecado vai se apresentar. Mas aí você lembra, não quero botar meu olho, então vou desviar meu olho. Eu vou voltar para a Bíblia, eu vou orar, eu vou fazer aquela prática que, o pastor está me dizendo que vai me levar adiante, que a Bíblia diz que vai me fazer bem. Prática, esforço. Terceiro, lembra que eu falei que a gente ia voltar para Ana? Oração. Quando a coisa fica preta, irmão, ora. Mas não só quando a coisa fica preta, tá? Só ora mais quando a coisa fica preta. Lembra que Penina olhou o jeito que Eucana tratava Ana e começou a provocar Ana, porque ela queria aquilo e não tinha? Tantos exemplos. Eva quis o fruto, Faraó quis Sara. Todos eles olharam alguma coisa e tomaram. Agora Ana também queria uma coisa na história, não era só Penina. O que Ana queria? E ela não tinha. E ela tinha alguém do lado dela que tinha. Ela olhou, ela desejou, mas ela não olhou com o pecado, tá? Esse olhar aqui é contemplar a situação, é perceber. E o que ela fez? Orou. Então, em vez de tomar os filhos da outra, de criar um plano, de dar um guisado para enganar o irmão, como fez Esaú, ou como fez Jacó com Esaú, com o apoio da mãe, a mãe ajudou Jacó a enganar o pai. Ora! Faz como Ana. Qual que foi o final da história de Ana? Ela teve Samuel. Aí você vai falar assim: irmão, mas ela prometeu dar Samuel no templo e quase nunca mais viu filho. Mas ela teve outros filhos depois de Samuel.
Você sabia? Aquela estéril, que além de ser estéril, abriu mão do seu filho. Se Deus concedesse filho, ela teve outros. Jó, que perdeu, o pastor pegou de Jó no domingo, a gente estava até conversando em casa, né, amor? Tem uma pregação de irmãs tremenda sobre Jó. Jó perdeu 10 filhos, e a Bíblia diz que ele recebeu em dobro tudo que ele perdeu. Os animais que ele tinha, o animal que ele tinha 7 mil, ele recebeu 14 mil, que ele tinha 10, ele recebeu 20. E os filhos? Ele perdeu 10, recebeu 20? Não, ele recebeu 10, por quê? Porque ele continuava, aqueles 10 que foram, continuavam sendo filhos dele. Então quando ele recebeu mais 10, ele tinha 20 na verdade. Deus não faz nada errado. Ele tinha os 10 que morreram, e depois teve mais 10. Ore, pratique a fé, se esforce, ore. Quarto, tenha comunhão com a igreja. Sabe por que é importante? E eu só vou citar uma coisa aqui para eu não passar tanto do horário. Tem 1 minuto, eu vou passar alguns minutos, irmãos. Mas Tiago 5,16 diz assim, que confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Irmão, se você não está em comunhão com a igreja, para quem que você vai confessar? O seu vizinho? Para a família que conhece, vai falar, não, mas você lembra? Você precisa ter a quem confessar e com quem orar. Se você tem um parente que é crente, que entende, está na visão, tudo bem, é igreja. Mas é importante você estar em vida de comunhão. É importante em tantos aspectos, em tantos graus. Eu vejo tantas pessoas, até da minha família, de assim, a pessoa não está firme na igreja. E aí, não, mas eu não sou desviado. Tudo bem, você pode não ser desviado, você está fazendo coisa errada, mas você não está seguindo o que Jesus ensinou, que é muito importante. Você precisa estar com outros irmãos que pensam como você, que você vai ter aqui que confessar quando você estiver em dificuldade, para que não chegue ao ponto de você precisar amputar o seu membro, que vire trevas o seu interior, e que você possa orar junto. É o que Tiago diz. Confesse uns para os outros, orem para os outros. E o último, para eu encerrar, 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Cristo morreu para que nós não precisássemos amputar nossos membros, para que nós tivéssemos a quem recorrer. E Ele nos ensinou como fazer, como o pastor sempre fala na ceia, Ele deu um exemplo. Não à toa Paulo vai falar aqui aos Coríntios: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Ali você tem a fórmula. Se você não é convertido, se converte, começa a aprender de Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a luz. É nele que você, lembra que a gente começou falando que você precisa fixar os seus olhos numa fonte que te traga luz para dentro? Jesus é como se fosse o sol, que você vai olhar para o sol e aquilo vai te trazer luz. De maneira nenhuma você vai ser cheio de trevas se você fixar os seus olhos em Jesus.